Davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também na mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos para não agir da mesma forma. Vamos louvar ao Senhor com o hino 422 do cantor cristão, Trabalho Cristão. Vamos ficar de pé para melhor louvarmos ao Senhor. Com nitidez, com clareza, que a era messiânica, o dia do juízo, a volta de Cristo Jesus, será de forma súbita e inesperada. Súbita e inesperada, como foi por ocasião do dilúvio e como foi por ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra. Ela será súbita e inesperada, principalmente para aqueles que não querem ouvir que o fim está
próximo. O fim está próximo. Assim como Jesus veio e falou: olha, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Várias e várias vezes. E muitos, principalmente aqueles que se consideravam religiosos, não deram ouvidos de que o reino de Deus estava entre eles. Da mesma forma hoje, o Espírito Santo clama, fala em alto e bom som nos ouvidos, principalmente daqueles que se dizem religiosos. O fim está próximo. Em ambas as narrativas do Velho Testamento ou veterotestamentárias, como os irmãos queiram, em ambas não está evidenciado, não se coloca em evidência a ação, a prontidão dos patriarcas. Tanto Noé quanto Abraão parecem ficar em segundo plano. O que está evidenciado é o despreparo daqueles contemporâneos dos patriarcas, principalmente da família de Ló, que residia em uma das cidades. Quando Lucas ele escreve e deixa aqui registrado: lembrai-vos da mulher de Ló, imediatamente em nossa mente vem pelo menos 3 personagens: a mulher de Ló, Ló e Abraão. São os 3 personagens que envolvem este enredo. Lá em Gênesis capítulo 18, diz que Abraão estava descansando à porta da sua tenda no calor máximo do dia, ou meio-dia. Estava lá descansando e viu ao longe 3 homens. E foi em direção àqueles 3 homens e reconheceu um como sendo o Senhor. E então começa um diálogo. Abraão convida-os para a sua barraca, para a sua tenda, insiste com eles: não venham, comam alguma coisa, esteja comigo, fica ali. Então o Senhor começa a revelar algumas coisas a Abraão, inclusive que Sara, a sua mulher, daria a luz daqui a 1 ano. Ele diz: daqui a 1 ano voltarei e Sara dará a luz. E Sara, que estava dentro da tenda, riu. E o anjo disse: por que riu? Por isso seu nome será trocado em Sarai, e no ano que vem estarei aqui e você dará a luz. Sara riu porque já era de alta idade, a sua idade já estava avançada, a idade de Abraão já estava avançada, mas o Senhor, que não era apenas um anjo, era o próprio Senhor, a manifestação de Cristo Jesus no Velho Testamento, assim diz alguns teólogos e estudiosos da palavra de Deus, revelou a Abraão, quando estava saindo, que estava indo em direção a Sodoma e Gomorra para destruí-la, porque os pecados daquela cidade haviam subido aos céus, ou seja, já havia extrapolado o que era normal. Abraão de imediato lembra que o seu sobrinho, chamado Ló, morava em uma daquelas cidades, e então começa a interceder por Ló ao Senhor. 2 anjos, eram 3, 2 anjos continuam a sua caminhada para Sodoma e Gomorra, e o Senhor fica com Abraão, e Abraão intercede fervorosamente aquela noite toda por seu sobrinho Ló, até chegar ao ponto de conseguir retirar do Senhor a garantia de que se houvesse 10 justos naquela cidade, as cidades não seriam destruídas. Ora, amados, nós sabemos que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Então, não havia naquela cidade, no mínimo, pelo menos 10 justos. Isso é uma conclusão lógica, mas uma outra conclusão também devemos chegar. Nós vivemos em uma sociedade em que o pecado tem abundado, a idolatria, a imoralidade, a corrupção está de tal forma que poderia chegar a envergonhar os habitantes de Sodoma e Gomorra. Tal forma é o pecado em nossa sociedade. Logo, Deus não está com os seus olhos tampados, Deus não está com os seus ouvidos surdos. Ele continua a enxergar e a ver
a situação em que este mundo está chegando, e certamente a destruição deste mundo como nós o conhecemos está a caminho. Porém, como Abraão, podemos confiar que Deus, no dia do Senhor, no dia do juízo, não chegará esse dia do juízo, não chegará a condenação desse mundo enquanto a igreja estiver presente. É uma conclusão lógica também que nós podemos chegar. Como assim? Podemos chegar a esta conclusão colocando numa justa posição, numa comparação. Ora, se Deus iria preservar Sodoma e Gomorra, se houvesse pelo menos 10 justos, Ele não destruirá a terra enquanto a igreja estiver presente. A igreja há aqueles que são justificados por Cristo Jesus. A questão é, que tipo de igreja tem adiado o juízo do Senhor? Que tipo de igreja tem adiado a vinda de Cristo Jesus? Que tipo de igreja? Olhando lá para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 7, vemos que a igreja que Deus está preparando é uma igreja que vive a justificação pelo sangue de Cristo Jesus. Ela é e vive justificada pelo sangue de Cristo Jesus. É uma igreja gloriosa, é uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, é uma igreja santa, é uma igreja irrepreensível. Pergunto aos irmãos, você consegue visualizar esta igreja na face da terra? A igreja justificada pelo sangue, a igreja sem mácula, a igreja gloriosa, a igreja sem ruga, a igreja santa, a igreja irrepreensível. Olhando para a igreja batista em Jardim Colégio, você consegue visualizar essa igreja com as características descritas em Efésios? Uma igreja justificada pelo sangue de Cristo Jesus, que vive a justificação, uma igreja santa, uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja irrepreensível. Agora, uma pergunta mais importante: você pode afirmar que você é esta igreja? Você pode afirmar que faz parte desta igreja? A igreja justificada pelo sangue de Cristo Jesus, a igreja sem mácula, a igreja sem ruga, a igreja santa, a igreja irrepreensível. Quanto mais difícil for para responder essas perguntas, mais próximo está a destruição do mundo. Porque esta igreja, a igreja com as características gloriosas, ela está em extinção. Ela está desaparecendo da face da terra. Os anjos do Senhor estão colhendo os santos para conduzi-los à presença de Deus. E apesar do nome, da expressão, igreja está se expandindo. A igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível, está diminuindo. Haja vista os irmãos olharem no espelho e não se considerarem igreja do Senhor. É de suma importância, amados, olharmos para esta situação e dizer: eu preciso ser esta igreja, eu preciso viver. Abraão tinha certeza absoluta que a destruição que iria ocorrer em Sodoma e Gomorra não atingiria o local onde ele estava. Abraão tinha certeza absoluta que a destruição que viria sobre Sodoma e Gomorra não atingiria a ele nem a sua família, porque ele era do Senhor. Ele era do Senhor. O segundo personagem desta história é Ló. Diferentemente de Abraão, ele representa o crente fervoroso, o crente comprometido, o crente compromissado com o Senhor, o crente que tem intimidade com Deus, o crente que ouve o Senhor, o crente
que o Senhor descreve para ele os seus objetivos, a sua finalidade, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Abraão é magnífico, o crente que se assemelha a Abraão. Porém, Ló é um crente claudicante, um crente hesitante, incerto. Aquele crente que está mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Aprendi, amados, na caserna ou no quartel, passei lá 8 anos e aprendi uma coisa. Aprendi muitas coisas que aplico na vida, muitas coisas boas. Dentre elas, o seguinte: na hora, é na hora. Na hora, não é antes da hora, nem depois da hora. Na hora, é na hora. E é interessante porque no quartel onde eu servi, a formatura era às 7 horas da manhã. 7 horas. 7 horas já devia estar uniformizado e ali no seu local, para que pudesse ser feita a chamada. Todos os soldados, cabos, sargentos e oficiais tinham os seus locais dentro de cada pelotão. E às 7 horas deveria estar ali. Você poderia chegar antes, se uniformizar e chegar ali 20 para as 7. Ficar ali, pronto, esperando dar às 7 horas. Porém, quando fosse 5 para as 5, a sua barriga começa a dizer: tem que ir no banheiro. Preciso ir no banheiro. Aí vai chegando os outros soldados, os outros cabos, você vai conseguir. Acho que não vou aguentar ficar no horário da formatura. O pessoal vai no banheiro, vai rápido. Vou rapidinho lá no banheiro. Fomos no banheiro rapidinho. Quando voltou, a chamada já havia sido começada. E você não pode entrar, como na igreja, e sentar lá escondidinho. Cheguei. Não, tem que ficar do lado de fora do pelotão, esperando. Quando acaba a chamada, quem está fazendo a chamada, o superior, permissão para entrar em forma? Permissão. E foi assim que aconteceu. 7:01, a chamada já estava começando. Não tinha nem acabado. Permissão para entrar em forma? Permissão concedida. Entramos em forma. Houve a parada. 3 horas da tarde, às 15 horas, o comandante chama. Estou te chamando na sala do comandante. É chamada a hora do pacto. Não sei por que é esse nome, mas é a hora do pacto. Então chega assim no comandante: soldado, que hora que é a formatura? 7 horas. Você estava em forma? Não, eu cheguei antes. Estava uniformizado, estava pronto, mas me deu uma dor de barriga. Eu corri lá, cheguei, a chamada e não tinha nem acabado. Não, foi isso que eu te perguntei. Você estava em forma às 7 horas? Não. E aí a gente escuta: na hora, é na hora. Não é antes da hora, nem depois da hora. Na hora, é na hora. Aí o senhor vai ficar de pernoite para amanhã chegar na hora. Pernoite é dormir no quartel. Você não pode ficar. Pode até ir para casa, mas 9 horas tem que estar lá para responder uma nova chamada, dormir lá, para no dia seguinte estar na hora ali. Alguns não gostam da doutrina militar, porque acham que o militarismo é absolutista, é monocrático, é intransigente. E realmente, nessas condições, o que vale é o que está escrito no regimento. Mas quando eu olho para o cristianismo, quando eu olho para a Bíblia, a começar dizendo que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não é uma das regras, é a única regra. Eu vejo aqui o absolutismo. Vejo o absolutismo quando o poder está nas mãos de uma única pessoa. Quem? Deus. Vejo que é algo monocrático. Monocrático porque Deus não pede a opinião de ninguém para tomar decisões. Ele toma a decisão. Então é algo monocrático. Vejo no cristianismo que é algo intransigente. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que proceder daí? O que se exceder daí é de procedência maligna. Então é intransigente. Por isso que alguns também não gostam muito do cristianismo. Do jeito que é para ser.
Gosta do seu jeito, porque quer negociar. Eu quero ser cristão, mas quero ser cristão do meu jeito. E esses correm o mesmo risco do que Ló correu, de serem deixados neste mundo que vai ser destruído pelo Senhor. Ser deixado para ser consumido como combustível no inferno. O personagem Ló, ele nos apresenta isso. Ele não era um homem ruim. Era uma boa pessoa. Fez algumas escolhas erradas. A princípio, ele escolheu viver em Sodoma, viver próximo demais ao pecado. Ele foi visitado por 2 anjos. O Senhor ficou com Abraão, enquanto Abraão estava intercedendo por ele, por Ló. 2 anjos foram à casa de Ló. Ló, quando eles estavam chegando na cidade, se aproximou, vai lá para casa, não. Eles foram para a casa dele e disse, olha, você precisa sair da cidade. Saia você, sua família, suas filhas, seus genros, se tiver genros, qualquer pessoa, saia da cidade. Vai embora, vai embora. Quando? Agora. Vai embora agora. Vai embora agora. Se não, vamos lá para casa. Vamos jantar depois. Vamos jantar. Amanhã de manhã a gente vê isso. Amanhã de manhã. E de manhã cedo os anjos apertam a Ló. Vambora, acorda, vambora. E Ló parecia procrastinar. Parecia fazer corpo mole. Da mesma forma como alguns crentes fazem para vir à escola bíblica dominical de manhã. É uma preguiça, bate um cansaço, e os anjos, vambora, Ló. E Ló procrastinando, demorando-se a sair. Até que os anjos pegaram a Ló, a esposa e as filhas pelas mãos e colocaram fora da cidade. Ló parecia que tinha mais segurança dentro daquela cidade corrupta do que fora da cidade com Deus. Há crentes que agem semelhantemente a Ló. São boas pessoas, são até honestas, frequentam a igreja, mas sem compromisso, sem comprometimento, quer apenas participar. Ouve a mensagem para afastar-se do pecado, abandonar o pecado, sair do pecado, quando hoje, agora, mas ficam fazendo corpo mole, ficam se demorando a tomar decisões, e quando toma a decisão, não, eu vou deixar o pecado, vou deixar. Quando? Segunda-feira. Mas não sabe qual segunda-feira, se é essa agora, se é a outra, no ano que vem, ou a outra. Está sempre procrastinando. Não, eu vou ser mais compromissado com a igreja, eu vou participar mais da escola bíblica dominical, vou ser mais frequente à igreja, eu vou ser um dizimista fiel, mas isso nunca acontece. Está sempre procrastinando, sempre empurrando com a barriga, sempre se demorando a agir na decisão que sabe que precisa tomar. Deus, na sua misericórdia, assim como usou com Ló, se os irmãos verem lá em Gênesis capítulo 19, verso 16, vai ver que quando os anjos pegam a Ló, a sua esposa e as filhas e levam para fora da cidade, estão agindo por causa da misericórdia de Deus. E assim Deus age hoje. Deus age hoje. Há muitos crentes atolados, atribulados, com grandes dificuldades. Isso é a misericórdia de Deus, para que estes possam abrir os seus olhos, voltar a face para o Senhor e clamar: Senhor, toma-me em tuas mãos, porque eu não estou aguentando esta tribulação, estas adversidades. É Deus te pegando pela mão e te arrancando, dizendo: olha, você precisa ter mais comprometimento, ser mais compromissado comigo, com o Senhor, com o teu Senhor, com o nosso Senhor. Participar mais ativamente não é só ser um frequentador de igreja, não é ser apenas um assistente, de assistir o culto, mas ser realmente aquele que participa e faz acontecer a adoração ao Senhor. Deus nos toma pelas mãos
e deixa-nos vir estas tribulações para que possamos voltar-nos para o Senhor e dizer, não, realmente eu preciso ter um maior e melhor comprometimento com o Senhor. Ló foi assim. O terceiro personagem que vemos nesta história é finalmente a mulher de Ló. Os anjos pegaram a Ló, sua mulher e suas filhas e levaram para fora da cidade. A orientação que deram a Ló e a sua família foi, olha, vai embora, foge, corre, se afasta o máximo possível desta cidade corrompida pelo pecado. Afaste-se e não olhe para trás. Não olhe para trás. Quando aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador de nossas vidas, recebemos uma nova vida. Somos feitos nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E a recomendação do Senhor é: deixe o velho homem para trás. Afaste-se do velho homem. Abandone ele. Siga em frente. Olhe para o Senhor e siga. Vá em frente. Desfrute desta nova vida, desta vida abundante que o Senhor te dá. E aí vem a recomendação de Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar dessa mulher? Porque ela olhou para trás. Ela olhou para trás. E o que isso significa? Pode significar N coisas. Uma delas pode significar que a mulher de Ló nutria por aquela cidade pecaminosa, corrupta, alguma simpatia, tinha algum apreço, alguma consideração por aquela cidade. Assim, existem alguns crentes hoje, nutrem alguma simpatia, não só alguma simpatia pelo pecado, mas até defendem a prática de alguns pecados, achando que é normal, é comum, é natural. Aquela mulher olhou para trás e o que isso significa? Significa que havia no coração daquela mulher uma dúvida. Que dúvida? Será que realmente é melhor viver com Deus fora da cidade e deixar tudo aquilo? Há alguns crentes que ainda vivem assim. Será que é bom mesmo ser crente e viver literalmente no centro da vontade de Deus e deixar tudo o que o mundo nos oferece? Será que é bom? É esta dúvida que fez a mulher de Ló olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Ela estava fora da cidade. Ela já estava salva. E ela olhou para trás porque o seu coração e a sua mente ainda estavam apegados àquela cidade corrompida pelo pecado, cheia de pecado, aquela cidade depravada. Alguns crentes estão dentro da igreja, vivem a comunhão com os santos, estão com as mãos na salvação, mas o coração e a mente ainda está impregnado com as coisas do pecado, voltados para o pecado, agarrados pelo pecado, amando o pecado. E qual é a consequência, irmãos? Qual foi a consequência com a mulher de Ló? Hein? Virou uma estátua de sal. Uma estátua de sal. O que parece, os historiadores, o que houve foi uma erupção, tipo uma erupção vulcânica. Os irmãos estão vendo agora no noticiário este óleo. Os irmãos já observaram como é que é grosso? Como é que é grosso? Em algumas partes você parece que vira assim, é bem grosso. É tipo um petróleo. Naquela época era chamado de betume, incandescente. Aquilo chovia fogo do céu. E a mulher de Ló foi atingida por uma daquelas larvas e ela se desfez. Foi dado como uma estátua de sal. Por que sal, se não era sal? Sal, quando o campo era salgado, quando uma localidade era jogada sal,
significava dizer que era amaldiçoada, se tornava infértil, não servia para nada. A mulher de Ló se tornou um memorial ao nada. Ao nada. E é assim que, infelizmente, há alguns que se denominam crentes são um nada. Não vivem a vida abundante, não desfrutam da vida abundante, estão sempre parados, estáticos, não saem do lugar, estão sempre na mesma infantilidade, estão sempre nas mesmas situações caóticas, em crises emocionais, crises intelectuais, crises financeiras, crises físicas, crises de relacionamento, estão sempre parados. Olha-se para ele e diz: meu Deus do céu, não dá nem vontade de olhar. É a própria personificação do nada, de algo amaldiçoado. Isso porque não tem aquele compromisso e comprometimento com o Senhor. Os seus olhos não estão focados em Cristo Jesus 24 horas por dia. Nós somos do Senhor e devemos agir como Abraão agiu, com os olhos fixos no Senhor, mesmo quando estamos descansando à sombra. Os nossos olhos devem estar fixos no Senhor, para não vacilarmos, amados, para não sairmos dessa presença e sermos atingidos por alguma seta do inimigo, porque ela vem para matar e destruir, não só a nós, mas todos aqueles que estão ao nosso derredor, a nossa família, a nossa posteridade. Precisamos tomar cuidado com isso. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida deve estar centrada em Cristo Jesus. Somos servos do Senhor e precisamos viver como servos e servas do nosso Deus, sabendo que o fim está próximo. O fim está próximo. Creiam os irmãos ou não, mas o fim está próximo. Concluindo, amados, entre tantos e diversos ensinamentos que nós podemos extrair desse texto bíblico, devemos gravar em nossa mente, em nosso coração, a confiança de Abraão no Senhor. Precisamos gravar isso. Precisamos ter esta intimidade, esta comunhão que Abraão tinha com Deus. E nos é possível isso, porque nós somos templo do Espírito Santo. Foi quebrado, foi aberto o véu do tabernáculo, temos acesso direto ao Senhor, podemos ouvir, sentir a presença do Senhor em nossa vida. Precisamos também acordar e memorizar a má decisão de Ló de viver próximo, muito próximo ao pecado. É lógico e evidente que não vamos sair deste mundo ou criar uma bolha ao nosso derredor. Vivemos com pecadores, vivemos num mundo pecaminoso, vivemos num mundo corrompido pelo pecado, mas nós não podemos nos aproximar a tal ponto de nos contaminar com ele, de ser um com o pecado, de estar casado, ter as mesmas manias, as mesmas atitudes, os mesmos jeitos do pecado, daquele que vive em pecado. Há de haver uma separação grande, gigantesca, que nos faz ser diferentes daqueles que são do mundo. A inconsequente lentidão de Ló deixar o pecado. Precisamos ser mais rápidos, mais céleres em deixar as coisas que há na nossa vida e que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Há muitas coisas que ainda há no nosso viver que não agrada a Deus. E nós precisamos ser mais rápidos, céleres em abandonar isso. Eu sei que eu tenho este hábito, sei que tenho este costume, sei que tenho este pensamento, sei que tenho este sentimento, sei que tenho esta prática e sei também que tudo isso não agrada a Deus. Eu sei disso. Sei disso. Qualquer criança sabe quando está desagradando o pai ou a mãe.
Nós sabemos disso. Se sabemos, temos que imediatamente abandonar, extrair, expurgar de nós essa atitude, este pensamento, este hábito, este costume, por amor a Deus. Por amor a Deus. Devemos aprender os vários significados de olhar para trás, principalmente as consequências deles. Todos os significados de olhar para trás só tem uma única consequência: ficar paralisado e não servir para mais nada. Nesta manhã, os irmãos foram lembrados, tenho certeza disso, lembrados. Creio que há aqueles que estão conosco nesta manhã, dificilmente não conheciam essa história, mas foram lembrados. E lembrados, não poderemos justificar diante de Deus alguma desculpa. Seremos indesculpáveis se não agirmos como Abraão e se não deixarmos de agir como Ló e a mulher de Ló. Que Deus nos abençoe a agir de acordo e no centro da vontade do nosso Deus. Hino 579 do cantor cristão, olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Vamos ficar de pé e louvarmos ao Senhor com esse belíssimo hino, que é